Olá, bem-vindos ao nosso podcast do Cultura e Harmonia. Hoje está florido aqui, né? Quanta mulher! Quanto? Bom, para iniciar, a gente sempre chama o César, que ele faz o tempo e controle do Vamos tempo. lá. É do César. Começa agora, 1 hora para nós. E os microfones estão abertos para a cultura. Então, pessoas queridas, sejam bem-vindas, sintonizadas na frequência da sensibilidade e da criatividade. Começa agora um podcast onde a cultura encontra o coração de todas as artes e que farão muito sentido para todos nós. É uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer culturafônico estar aqui com vocês. Olha só, esse bordão vai assim. Ele vai se moldando. Vai se moldando, uma beleza. Então, é muito prazer tê-las todas aqui, artistas visuais maravilhosas, né? Algumas de um tempo, né, já passado, outras recente, ensinando para as novas gerações e as novas gerações. Gente, três gerações aqui importantes das artes visuais aqui da nossa região, né? Ativas dentro da comunidade. Sim. Sempre muito ativas. Então a gente inicia fazendo uma pergunta básica, né, para vocês. Assim, fale mais sobre você, Sandra. Já começou o negócio. Bom, Então, onde você veio? Como é que sou a você Sandra veio? Nunes, nascida aqui em Camboriú, né? E filha de Camboriú. Sempre morei aqui. E desenho desde pequena, né? Os primeiros traços que eu vi foi através do meu avô, que para interagir com os netos, então ele varria, digamos, terreiro, né? Sim. Terreiro, a gente dizia terreiro. Varria bem, aquilo me dava uma inspiração, porque ele pegava um ramo qualquer, um galinho, e desenhava ele mesmo, o perfil dele, Olha que legal. fumando um cachimbo. E eu, então, comecei a sentir inspiração naquilo. Que idade né? você tinha, lembra? Uns 2. Nossa, Bem 2, 3, e eu tenho isso muito gravado, vivo, parece que eu estou vendo ele ali desenhando, aquele chapéu, aquele boneco, a testa, o nariz. Aí eu ia tentar fazer, eu conseguia fazer o chapéu e o cachimbo, só que essas linhas aqui eu não conseguia identificá-las, então eu fazia assim, né? Sim. E a golinha, tudo, então ali eu fui... Despertou. Me despertou. Aí eu fui crescendo e a minha mãe, então, quando ela varria então, o terreno, eu olhava e disse, que coisa gostosa. Eu comecei então a desenhar casamentos, noivas. Mas eu nunca tinha visto noiva na minha vida. Mas me descreviam um vestido longo, talvez eu tenha visto foto da minha mãe e do meu pai juntos, né? Então eu vi. Só que em vez de fazer flores, que eu nunca tinha visto uma noiva, eu botava 4 velas assim. Bem original. E a mãe dizia, minha filha... Isso dá um quadro. Minha Isso dá uma filha, a tela. noiva não coloca vela na cabeça, mas eu achava bonito, era 4 velinhas na cabeça. Que né? legal. Até que eu fui no casamento das minhas primas, 2 primas, irmãs, mãe do Cal, né? Do Luiz Cláudio Gandim. Eu fui no casamento dela, então eu vi flores. Aí, a partir daí, eu comecei a desenhar as noivas. Eu desenhava o casamento inteiro. Os convidados, torta, bolo. Tudo no terreiro. Tudo no terreiro, ali varrido. Olha só. Olha que interessante, essa prática de desenhar em terreiro é uma coisa Isso, muito interessante. muito legal, muito legal. Tem pessoas fazendo coisas interessantíssimas hoje em E dia. rosto, cortando então, internet. assim, quando eu comecei a despertar mesmo para fazer rosto, eu morava em Curitiba, com os meus tios. E lá, vocês, claro que vão se lembrar, a capa de disco dos Beatles, que tinha uma metade Claro. escura e outra... Claro. Aquilo ali me inspirou muito, eu tinha 11 anos. Então, eu comecei a desenhar os Beatles e a minha tia ficou encantada. Sandra, que talento que tu tem, talento para música, para tudo, sabe? Então... ali foi me despertando. As outras artes despertam a gente, né? Mas algum deles estimulou você a dar continuidade? Botaram em
em algum curso ou você foi autodidata? Autodidata, sempre desenhando por mim mesma. E na época, assim, não tinha pessoas aqui em Camboriú, porque Camboriú era, né, era um lugarzinho pequeno, era só aqui o centro. E eu sempre morei aqui no centro. Então as pessoas assim, ó, Sandra, faz esse desenho para mim na escola. Sandra, vem desenhar o coração, o pulmão, na hora de professor não, de ciências, né? Então eu aqui ia no quadro e desenhava para os professores, né? Foi que eu vi um filme Que legal isso. Né? Então assim eu fui despertando, mas eu era única. Então eu desenhei com ideias, claro, né? Nada idealizado por mim, mas eu desenhei a bandeira, o escudo da bandeira de Camboriú. Eu tinha uns 16 anos. Com essa idade, mais ou menos, eu fiz o rosto, numa gincana que teve no Colégio José Arantes, eu fiz o rosto do... aquele que canta, que é o autor da música Pra Frente Brasil, Miguel Gustavo. Isso não é da minha época, querida. Como assim? Né? Então, Como é que eu vou lembrar numa disso? das... nasceu aqui que vai lembrar. Numa das de equipe, né? Então surgiu esse pedido. Já passaram a mão em mim, Sandra, tu és nossa. Então tinha que desenhar o Miguel Gustavo. Desenhei, foi parar na mão do Miguel Gustavo. Olha que legal. Foi. Através de uma senhora aqui, a dona Altina, né? Dona Tinoca, o filho era aviador, e acabou levando para a esposa. Então tu te especializou, vamos dizer assim, nessa questão da fisionomia, do retrato. Isso, né? porque humana. assim, ó, eu sou muito observadora e eu gosto de observar a expressão do rosto de cada pessoa, das tu é mãos, muito boa retratista. sabe? Tu é muito das boa. mãos, do rosto, do olhar, a o exposição brilho. dela, Sim, é fantástico. Então isso é muito atraente para mim. Ela desenhou as galerias, os retratos dos prefeitos, Isso, né? eu tenho uma galeria que é na pandemia, coisa que a gente, meu Deus, o que é que a gente faz na pandemia? Fui convidada para fazer a galeria dos ex-comandantes da Polícia Rodoviária de Santa Catarina que estão no batalhão em Florianópolis. E continuo fazendo, porque de vez em quando saiu, entra outra, Sandra, faz o meu. Então, O que tu acha da minha expressão? linda, maravilhosa, Bom, perfeita, fazer uma- cada uma Fazer um retrato falado. Chapéu, Já fez a minha. né? Cada um tem sempre... Fala da galeria que procura. E a de Camboriú, então, os prefeitos de Camboriú seriam 30, hoje ali na galeria, mas faltou o rosto de um. Ninguém encontrou. Então ele está lá em branco. Não... Aquele que está em branco, o fantasma. Isso. Então, todos eles foram feitos por mim também. Pode ser que nunca apareceu, não faz essa. Essa pessoa não gostava de foto antigamente. Uma fotografia? Sim, eu faço. Então eu tenho trabalhado nesses quadros de rosto, eu já fiz muito óleo, né? Óleo sobre tela. Mas esses trabalhos nos rostos que eu tenho feito ultimamente é giz pastel seco, que é uma delícia, né? Sim, legal. Bem mais fácil. Legal. Deus, é muito gostoso. E Miriam, fale um pouco sobre você. É tão bom ouvir ela, Claro, né? claro. E tenho também Vamos a ouvir criação. mais. Tá, então Então fica tranquilo. Isso, tá bom. Nesse momento a gente quer um pouco mais da apresentação, Isso, saber um claro. pouco mais de vocês, como vocês chegaram até aqui, como é que foi a tua história também nova. Depois falamos daquele outro projeto que eu acho o máximo, que eu admiro muito. Mas vamos lá, Miriam. Então, eu me chamo Miriam Arseno Rocha, sou natural de Ibirama, Santa Catarina, mas me sinto acolhida em Camboriú já há 30 e poucos anos. 35 por aí, que eu vim morar em Camboriú. Então, o meu encontro com a arte se deu por necessidade. Eu estava noiva e aí eu estava desempregada e eu precisava fazer alguma coisa para arrumar um dinheirinho. E aí minha irmã pintava pano de prato, na época ela fazia aulas de pintura na prefeitura de Balneário, tinha cursinhos assim, e aí ela estava fazendo, aí ela me ofereceu: Miriam, tu queres aprender a pintar, tu queres pintar pano de prato, tu compra o pincel, que a tinta e os panos eu te dou. Aí eu disse: eu não gosto dessas coisas,
Ela disse, não, mas vamos tentar. Olha como é isso. Né? E aí eu iniciei as pinturas de pano de prato. Eu lembro que a gente começou numa toalha de mesa. Ela tinha lanchonete, a minha Já irmã. não é pano de prato. Aí nós começamos numa toalha de tela mesa grande. velha, sabe? Aí eu fazia rosas, eu comecei pintando flores. E Que tu hoje pinta? eu pinto até hoje, Até que é o hoje meu muito tema bem. preferido, é flores, rosas, adoro pintar flores. Aí fiquei no pano de prato muitos anos, pintando pano de tecido, assim, anos eu fiquei dando aulas de pintura em tecido e pintando. Aí já dava aula também. Aí peguei gosto ali, comecei com ela, né, com a minha Que a irmã, vida- depois eu fui A fazer. Mira não é só fazer, ela tem que Como? ensinar também. Aqui dá- O que ela vai aprendeu, pronto. Eu agora tinha 21 anos quando eu comecei a pintar. Sim, sim. Eu estava noiva. E depois, um dia, eu encontrei um artista plástico, que na época nós tínhamos aqui em Camboriú, uma associação de artistas, escritores, escultores e artesãos. Nós tínhamos na época. E esse senhor, ele era o presidente do nosso grupo aqui em Camboriú. Inclusive o Luiz Cláudio Gandim, também foi presidente na época do nosso grupo, né? E o Francisco, que foi a pessoa que foi o primeiro presidente que montou o grupo, o Francisco pintava tela e ele viu meu trabalho. Aí ele disse, Miriam, tu pinta muito bem, por que tu não começa a pintar em óleo sobre tela? Ele viu meu trabalho porque a minha primeira exposição de quadro foi no Shopping Itajaí, e eu fiz tudo com pintura de tecido sobre lonita. A tinta de tecido sobre a lonita. E aí eu mandei botar molduras na maior dificuldade. Fiz a minha primeira exposição no Shopping Itajaí com 20 quadros. 24. Foi linda a exposição. E o Francisco viu esse trabalho. E ele foi o meu grande incentivador a partir para tinta óleo. De novo, mecenas, tá vendo? Sim. Um Outra vez artista, aparece, né, é importante. Ele é importante. Não, ele não é mecenas, ele é mais mentor do que mecenas. Também, né? É? Mas é o incentivador, é o que Com certeza. colocou ela. Sempre Só tem que alguém para viu ali empurrar, no né? talento. Porque o artista é muito valioso. Eu tenho gratidão eterna pela vida dele, pelo incentivo. Por isso, as pessoas às vezes me perguntam, mas por que tu fica garimpando os artistas e tu fica impulsionando e incentivando? Porque um dia alguém fez isso por mim. Então, nada mais justo do que eu devolver essa semente boa que um dia plantaram na minha vida, como devolvo na vida da Ana, de tantos outros, né? Sim. Então, o Francisco me incentivou e eu migrei para tinta óleo, e aí eu fui fazer aulas de pintura com a professora Suzete Zukuski, de Itajaí. Fiquei 3 anos fazendo aulas de pintura com ela. Ela me destravou bastante, ali eu aprendi muito. Aí, continuei. Evolucionando. E de lá para cá eu nunca mais fiz aulas, e meu trabalho praticamente é dentro do autodidata. É aquilo que eu entendo e vou fazendo. E são 30 anos aí pintando e produzindo. E por isso a gente vai chamar a Ana, que é uma discípula, né, dessas mulheres que vieram antes, né? A última É geração. uma graça, gente. Essa menina, ela é um talento puro. Ela tem várias habilidades. Ela vai voltar aqui para fazer um outro podcast, que ela vai trazer um projeto que eu achei muito legal, que eu fui na exposição dela e a vi cantar, né? Que chama Ana no Tom. Ana no Tom. Em que eu toco 10 músicas do Tom Jobim, né? Por isso o nome, Ana no Tom. E eu toco e canto na capela e no violão. É lindo, lindo, lindo. Ela é extremamente afinadíssima. E cantar a música do Tom Jobim, Já gente. tenho vontade de escutá-la. Ela Quem não sabe se eu toco uma preparou. palhinha hoje. Mas Eu fale apoio. da tua história, de como é que tu chegou na arte. Foi desde a barriga da mãe, né? Porque é uma coisa... Bem que eu coração. peguei um pouco da arte, do lado artístico da pintura da mãe, e da música veio do lado do pai. Que antes de mim ele participava de uma banda, né? Ele tocava numa banda e hoje em dia eu também toco. Vocês não podem ver, mas o pai dela tá aqui acompanhando, Sim, tá né? aqui O pai junto. Uber, né? Pai Uber. O pai Uber tá aqui, mas enfim, teu nome, tua idade. Então, eu sou Ana Rosa Espessato, tenho 14 anos e eu nasci aqui em Camboriú mesmo, né? Fui criada a vida inteira aqui, sempre morei aqui.
E o meu interesse pelo ramo artístico começou muito cedo, né? Quando eu tinha 7 anos, meu pai resolveu me colocar na música, no violão, na música clássica erudita, né? Eu tocava artistas clássicos como Bach, Vivaldi, né? Esse tipo de obra, né? E depois disso, eu comecei a fazer alguns anos de aula com o professor Pablo de Melo Heredia, né? E depois... Por acaso o Pablo é da escola... de música e harmonia. Acho que já escutei falar. O melhor professor que eu já conheci É de verdade. música. Ele é incrível, uma pessoa incrível. Professor da minha filha, destravou ela também, impulsionou ela. Gente, só um parênteses aqui, tá? Nós estamos falando... Estamos no estúdio aqui da escola, né, Harmonia, Escola de Música Harmonia. Nossa cultura, nosso projeto é em cima da cultura harmonia. Então, assim, o que nós estamos trazendo aqui hoje para vocês nada mais é que frutos de um trabalho que começou há 21 anos atrás, né, com a criação da Escola Harmonia aqui em Camboriú, que também na época não era muito, vamos dizer, a cidade, como você falou, não era uma cidade tão grandiosa assim, era pequena, mas foi uma aposta, né, do nosso comandante César, com a família dele, com o nosso regente Damião, e olha que coisa linda, pessoas dando testemunho Você aqui. empieza a ver o fruto do Isso, trabalho bien né? feito. Então, o que a Alguém música... acreditou em Camboriú e investiu aqui, né? Seu César, muito obrigada por investir em Camboriú. Uma grande escola, porque eu tenho certeza que já gerou muitos frutos. Existem muitos talentos que foram despertados aqui na Escola Harmonia. Verdade. Mas continue. A Ana é uma. Inclusive, eu comecei aqui, né? Daí, depois dessa aula de música com o Pablo, que eu tive por alguns anos, né? Eu comecei a tentar partir para outros tipos de instrumentos. E nesse meio tempo, desde pequena, eu sempre gostei de pintar, de desenhar. A minha mãe sempre dizia que quando eu era pequena, ao invés de ficar mexendo com bonequinha ou com roupinha, essas coisinhas, eu pegava um lápis na mão e ficava desenhando. Todo mundo falava, meu Deus, você tá louca? Vai dar um lápis pra menina, vai se matar com o lápis. Só que eu sempre gostei disso, né? Sempre me identifiquei muito. Daí, eu comecei aos 10 anos, eu fiz 1 ano de aula de desenho, né? E foi aí que começou a despertar, né, o meu amor pela arte, né? E há pouco tempo atrás, faz exatamente 1 ano, eu comecei... Pela arte visual, porque Pela a arte outra visual. arte já estava vindo lá de trás. A arte né? musical tava vindo desde meus 7 anos. Daí, com uns 10 anos, começou a despertar essa vontade de querer pintar, de querer desenhar. Eu sempre pedia pro meu pai, pai, por que você não compra pra mim uma telinha, uma tinta óleo, uns pincel pra fazer umas coisas? O pai dizia pra mim que era muito cedo, que acho que não sei se eu ia Coisa, achar papai. bem. Só que... Daí eu consegui convencer meu pai e eu fiz aula, agora faz 1 ano que eu tô fazendo aula com a Miriam, com essa professora incrível, que me levou pro mundo da arte, que me incentivou. E faz pouco tempo que a minha exposição lá na Câmara de Vereadores encerrou, né? Minha exposição Meu Olhar sobre a Natureza, em que eu fiz 10 quadros e inspirados na natureza, né? E a Miriam... Belíssimos. Muito obrigada. E a Miriam me ajudou. Se não fosse por ela, eu não teria chegado até aqui. Se não fosse o teu talento, o teu esforço e a tua dedicação. Verdade. Mas precisa de pessoas como a Miriam e eu queria dar aqui um testemunho sobre isso, porque eu tenho acompanhado a Miriam há algum tempo já, né? Acabamos nos tornando amigos por essa questão da arte e tudo mais, da arte visual. E a Miriam é incansável, né? O trabalho dela é incansável, à frente das possibilidades que ela teve com o hall da prefeitura, com a Câmara de Vereadores, né? Que está sempre Você está falando do trabalho da Miriam? Você não pode esquecer a campanha que ela fez, que tem uma É isso ligação que eu ia visceral com a vida dela, com as experiências de vida, com as vivências que ela teve. A gente Então, vai é uma chegar, coisa nesse projeto. Super aí. importante. Isso, belíssimo projeto. Entendeu? Então, aproveitando que já desse a deixa, Vamos Miriam, direto ao assunto. vamos ao assunto. A Miriam tem um projeto belíssimo, que é a arte que denuncia, né? Passamos pelo mês de agosto aí, que é o mês Lilás, né? Agosto Lilás, que fala muito sobre essa questão da violência, né? Nas mulheres, né? Ou enfim. E a Miriam desenvolveu um projeto que já foi para alguns lugares do Brasil, né? E fora do Brasil.
e fora do Brasil, que é a arte que denuncia. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito legal esse teu projeto. Cada vez que eu vejo ele em algum lugar, ou que você posta, eu digo assim, meu, tá lá de novo um projeto maravilhoso, que fala muito, 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 muito desse assunto. E, como disse o Daniel, é visceral, porque faz parte da tua história também. Né? Sim. O projeto Arte que Denuncia, Combate e Previne, ele nasceu em 2019. Eu criei 14 obras em óleo sobre tela e tornei uma exposição itinerante. E pintei a minha própria história, a história do meu marido e os relatos de várias vítimas de abuso sexual e violência doméstica. Quando eu lancei essa exposição, todo mundo que me conhecia e que passou a me conhecer a partir dali ficaram assustados, principalmente as pessoas que me conheciam, que não sabiam dessas histórias, né? Que não conhecia a minha história em relação ao abuso sexual e não conhecia a história do meu marido. Então você começou a trabalhar durante a pandemia? Eu comecei a trabalhar com o projeto Arte que Denuncia em 2019. Eu lancei essa exposição em fevereiro de 2019. Ah, tá. Que foi antes da pandemia. Foi em fevereiro, na Prefeitura de Camboriú. O conselheiro tutelar Manuel Mafra, na época, tinha feito como que eu posso dizer? Era uma palestra, né, com toda a rede de apoio à infância. Então, era um treinamento que estava acontecendo na prefeitura, dia 28 de fevereiro de 2019. Eu nunca vou esquecer esse dia. Que foi ali que eu lancei a exposição, que na época era o tema Violência contra a Mulher e a Criança. Ainda não era o projeto Arte que Denuncia, Combate e Previne. E aí teve a imprensa, veio a TV Record, filmou, e isso explodiu. E aí as pessoas passaram a saber esse lado trágico da minha vida, que ninguém sabia, né? Todo mundo conhecia a Miriam, mas ninguém sabia desse lado trágico. E aí eu contei por meio da exposição, contei por meio da pintura. E tem cenas fortes. E esse projeto ele trouxe bons resultados, porque o meu intuito, na verdade, foi pintar cenas fortes, cenas chocantes de violência sexual, de violência doméstica, justamente para chocar a comunidade, chocar as pessoas. E de lá para cá, o projeto ele entrou já em 19 cidades e uma nação, né, que foi na Argentina que a gente esteve. E a gente sempre entra dentro das câmaras de vereadores. Eu sempre procuro a Câmara de Vereadores de uma cidade. Por quê? Porque é ali que nascem os projetos de leis. Né? A arte, ela provoca sentimentos, ela provoca reflexão. Claro, e o Arte que Denuncia tem exatamente esse intuito, né? De provocar nas pessoas uma reflexão e de provocar no poder público. Uma reação também, né? Exatamente. Como você fala que é da Câmara, lá é onde se faz lei, é por ali que a gente tem que trabalhar. Então a arte entra dentro da Câmara de Vereadores para fazer com que o poder público reaja a esse tema. Sim. Fazer com que eles olhem para as questões das crianças abusadas, das mulheres que estão aí. Nós, por exemplo, aqui em Camboriú, em 2021, eu entrei em todas as escolas municipais com o projeto. Levamos a exposição de arte e trabalhamos uma palestra de prevenção ao abuso sexual e à violência em geral. O resultado foi incrível, nós tivemos um aumento significativo de denúncias no Conselho Tutelar. Então, assim, o projeto ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele realmente traz um resultado para a comunidade, né, de ajuda, de denúncias, de conscientização. Porém, ele tem as suas dificuldades também, né? Que é a parte financeira da gente ter que ir. Tem muitos convites que eu acabo dizendo não, porque eu não tenho esse apoio financeiro como eu gostaria para poder fazer mais. Nós temos no nosso projeto Arte que Denuncia o Manuel Mafra, que é um palestrante, e ele trabalha muito bem as palestras trazendo as leis, falando sobre a escuta especializada. Então, nós temos essa parceria com ele. Na grande maioria das vezes que nós fomos fazer, nós fizemos sempre de graça, porque nós não temos, o poder público ainda não nos paga para fazer o trabalho que nós queríamos fazer. Eu queria entender então a gente faz.
porque isso aí é o depois. Esse é o fruto desse trabalho. São as consequências desse trabalho, é o que esse trabalho está produzindo para a sociedade. Mas eu queria desviar um pouquinho esse foco para como foi quando você... Como é que você começou a querer expressar isso nas telas? Porque isso eu estava comentando com elas. É um ato de coragem, entendeu? Você tem que olhar o que aconteceu contigo e ter a coragem de botar na tela. Porque todo mundo tem uma vergonha desgraçada do que sofreu. E a pessoa como meio que se sente culpada. Então eu acho que é importante a gente dar o clique desse momento, porque mesmo as pessoas que tomam contato eventual com o teu trabalho, podem não ter tido essa virada de chave, de ter a coragem de denunciar, de fazer, de assumir, não, eu fui abusado, e eu coisa e tal, e agora, entendeu? Essa é uma dúvida que eu tenho, até eu queria perguntar também exatamente como que foram os teus sentimentos no momento que estava ali desenhando, passando isso para a tela, né? Como que foi assim, pronto, agora eu vou expor isso, né? Porque imagino que mexa muito com o psicológico, os sentimentos tem que estar muito bem calcado, muito firme, né? Na decisão para tomar essa atitude, essa coragem. Eu acho que isso aqui é uma informação importante. Exato. O colocar, né? O colocar na tela, isso. A dor, eu só consegui a partir do momento que eu já havia trabalhado isso em terapia, né? Claro. Eu já havia falado, já havia expressado, já havia perdoado, já havia trabalhado toda essa parte emocional em mim. E quando eu decidi colocar essa vergonha na tela, porque de certa forma é vergonhoso também, né? Eu recebi várias críticas e bababó, mas enfim. Você é louca, onde já se viu fazer isso, expor a tua família e tal. Então, quando eu coloquei, eu recebi um convite da Fundação Cultural de Camboriú, quando aconteceu em 2019, aliás, tu estava presente, tu até me mandou a foto esses dias. Eu estava agora me lembrando, que eu me lembro ali foi o primeiro quadro que tu estavas pintando. Foi o primeiro quadro do Arte que Denuncia, e eu comecei a pintar na primeira... Eu acompanhei o desenho, os traços, o que ela estava fazendo, né? Aqui em Camboriú aconteceu a primeira virada cultural que a Fundação Cultural realizou, que foi lá no ginásio do Colégio Clotilde Ramos. E eles convidaram eu, a Sandra e outros artistas para participar, fazer a exposição, e me convidaram para pintar ao vivo. E isso já estava no meu coração, de pintar, de começar o projeto, mas eu ficava assim, mas como que eu vou começar? Aí eu digo, eu vou fazer o teste, vou pintar ao vivo a minha história para ver a reação das crianças, porque todas as escolas municipais precisavam passar por ali. Elas passaram por ali, então enquanto eu pintava, os alunos vinham e observavam eu pintando, e aí tinha criança, tinha adolescentezinho, meninas de 12 anos, passava e dizia, ô tia, isso aí aconteceu comigo, isso aí, aí daqui a pouco vinha o menino, isso aí aconteceu comigo, tia. Naquele momento eu tive certeza de que a minha voz ia ser uma coisa grandiosa através da arte. Naquele momento eu entendi assim, essa exposição é a voz daqueles que não conseguem falar. Sim, claro. É uma denúncia. É uma denúncia. E aí naquele momento eu estava quase terminando a obra, o Manuel Mafra e o seu Valmor da Lago, que na época eram conselheiros tutelares. O Manuel era o presidente do Núcleo de Prevenção às Drogas e à Pedofilia e Desaparecidos de Camboriú. Eles vieram observar a obra e aí eles falaram, a tua obra é muito importante, Miriam, continua. Eu me senti apoiada naquele momento por pessoas que realmente entendem da causa, né? E aí aquela foi a primeira obra e foi o start, eu acreditei que aquilo funcionaria, porque eu ouvi as crianças se identificando com a minha história. E aí eu passei a pintar as outras obras. E comecei em janeiro, quando foi final de fevereiro, eu estava com todas as obras prontas já na moldura e lançando a exposição. E aí a Câmara de Vereadores de Camboriú, em março de 2019, lançou a minha exposição. E foi um sucesso, aí toda a imprensa falou. Continua. É uma necessidade. Gente, uma salva de palmas para esse projeto. Parabéns.
Parabéns. E Miriam, meu por marido isso. conta a história dele, que aí eu pintei a história dele também, né? Ele conta a história dele, porque às vezes o homem, ele tem muita dificuldade mais de falar. atrapalhado, né? É mais Para quem dificultoso não- para o muito, homem do que claro. para a mulher. Sem dúvida. E aí eu pintei a história dele e coloquei o título da obra Meninos Também São Vítima. E essa obra, assim, ela fala muito com muitos homens. Nas escolas, os meninos que passaram pelo trauma do abuso ou que estão passando, eles se identificam muito. E por incrível que pareça, essa obra, ela é a obra que mais recebe censura. Olha. Algumas cidades que eu fui, o projeto quase foi barrado por conta dessa obra, porque ela é uma cena forte, e aí eu sempre faço a pergunta, independente de você gostar dessa obra ou não, os meninos estão sendo abusados. Então é uma obra muito censurada, e inclusive eu já mudei alguns traços nela para perder um pouco da agressividade que está ali. Ainda falta madurez na sociedade Mas como para entender os meninos Falta ainda de continuam mentira sendo que abusados, acontece. independente delas Não. pôr para... Isso é um instrumento, isso é um movimento, isso não é a solução do problema. Não. Né? Isso é um Mas é movimento. chamar a Mas atenção. a muito família lindo. tem que começar, né, de alguma forma. A gente poderia ficar aqui, Sim. vamos dizer assim, 5 programas falando disso, porque a gente sabe que existe. A sociedade muitas vezes tapa os olhos para não querer enxergar uma realidade que é muito cruel, que é muito difícil. E que poucas pessoas têm coragem de fazer o que a Miriam fez. E o marido dela permitir que se colocasse também nesse lugar. Então, assim, Miriam, é só... Parabéns. Parabéns. Não tem outra Obrigada. forma de agradecer em nome da sociedade, do nosso público, das pessoas que puderam ter a oportunidade. Cada vez que eu vejo você expondo esse projeto, eu só aplausos, porque eu acho de uma importância incrível para a sociedade, para a comunidade, tá? Porque é uma voz que não cala, é uma voz que suscita uma reação da comunidade, dos políticos, do legislativo, né? Em defesa de uma coisa que muitas vezes até as próprias famílias dentro de casa acabam não querendo enxergar para não alertar uma situação que é muito triste, que é muito difícil, porque para você se recuperar, como você falou, só com a terapia, né? Que ajuda bastante. Depois Isso, agora fazer um depois de pequeno 32 merchandising anos. sutil. Eu não botei a minha esposa, não botei a minha psicanalista preferida aqui ainda, né? Mas quem precisar. Mas eu tenho outra pergunta. Então, para você, a arte começou com aquela primeira necessidade. Aqui ela teve um viés terapêutico também. E como que é a arte para ti, além assim do financeiro ou dessa questão terapêutica? Como tu enxerga ela no teu dia a dia? Prazer e criatividade. Para mim, a arte é isso. Prazer e criatividade. Realização. Não, o trabalho da Miriam tem Porque várias quando tu termina linhas. uma obra, tu te sente realizado, não é assim, amiga? Mas Miriam, Aí a gente se pergunta, né? Fui eu que fiz. Orgulho. A gente sempre se pergunta. Não é? Não é sim. assim? Sempre me Você pergunta. apaixona pela própria arte. Eu disse, Não é meu assim Deus, que tu mas também eu- pinta? Prazer, Sim, criatividade. não, o sentido de realização que quando a gente termina uma obra e que ficou legal, que era o que a gente queria. Pô, não tem o que pague. Nossa, não não tem o tem que o que pague, substituir, não tem nada que seja Que orgulho. parecido. Ana É uma tú maravilha, no é uma viviste delícia. ninguna experiencia de ese tipo para enxergar el arte. No. Não, graças a Deus, graças tuviste a uma infância Deus, boa. não. Foi uma infância tranquila, de subir Tá. em árvores e Então. fugir de animais para o animal não correr atrás de mim num pasto. Assim, era uma vida bem... ¿Y Mas tú sempre tienes com arte. oportunidad también de exponer tus pinturas? ¿Dónde? Como? Tus trabajos, ¿dónde expones ellas? Eu só comecei a expor agora. Sí. Tem, né, a Miriam esteve lá na minha casa, tem um lugar lá que tá tudo lá empilhado, os quadros. Eu não mostro para A ninguém. Sandra Ela não é de se disse, mostrar mostra, muito. Sandra, Não, eu mas não. você faz coisas além dos retratos? Faz tudo. Porque o que a gente conhece é os retratos. Os retratos tem, inclusive, Não, técnicas eu tenho bastante. Ela pinta Eu tenho- qualquer coisa. Eu já pintei bastante paisagens, mares. E o que tu gosta mais de pintar? Espátula, qualquer coisa. Desenho no crayon, desenvolvi sozinha Porque, na verdade, eu fui aluna da Lindinalva de Olas.
não sei se alguém que conhece, Não uma tive o prazer. tremenda artista de Itajaí, né? E eu tive aula com ela de tela, quando eu não queria mais estudar, e a minha mãe disse, não, tens que fazer alguma coisa, parada, tu não vai para a datilografia, vai para a datilografia e vai fazer Datilografia, também fiz isso. aquela datilografia, né? Lá em Itajaí. ASDFG, nunca esqueci, ASDFG. Isso. Aí então eu fui para aula de datilografia e ao mesmo tempo com a Lindinalva de Olas que me deu ela assim, ó, Sandra, faz isso, e eu vinha para casa fazer sozinha, eu desenvolvia, Certo. e depois giz pastel seco, giz pastel óleo, carvão vegetal, aquarela, então eu fui fazendo tudo isso. E mais tarde também fui professora muitos anos de pintura, embora eu trabalhasse na rede estadual de ensino, né, professora Ana José Arantes, já aposentada, né? E mesmo assim eu ainda dava aula de pintura a óleo e ensinava essas técnicas também para os alunos. E mais tarde fui fazer porcelana, pintura em porcelana, que também fiz várias técnicas. Dei muito tempo aula, eu tinha alunos que vinham até de Blumenau, Florianópolis, que legal. fazer aula de pintura comigo aqui em Camboriú. Não tinha é à forno. toa que Miriam fala e te anunciou para nós, né, como sendo não quero falar a primeira artista. Um baú, dizem que eu sou um baú de Ela Camboriú. é primogênita. Ela mesma já falou, Tanta riqueza. Tá dizendo, Eu pronto. estava aqui com cuidado para dizer, não, é a artista mais antiga, não é a mais antiga. Né? Ela é a Mas primogênita primeira. nas artes visuais Pioneira. em Camboriú. É? Pioneira. Pioneira. Também e olha sou, que privilégio. também a gente ter sou você a aqui. autora da Tocha dos Gideões. Isso, eu ia falar pra Em 1985 eu desenhei, hoje ela já corre o mundo, né? Olha só. Todo idealizado pelo César Furtado, que era pastor, né, falecido no acidente. Idealizado, e junto nós íamos trabalhando, e hoje está a tocha ali. Então, por Olha, muito bacana. tempo ficou abafado, sabe? Não queriam divulgar. Né? Não queriam A autoria? Isso. Ah, é? Mais uma hora, graças ao Wesley, né? bom, Falecido que bom. Wesley, ele, Sandra, Justiça você foi feita, fez, finalmente. Vamos botar o seu nome, a assinatura de mais jornalista. idealizado. É honroso para o artista, mais né? idealizado Ser por reconhecido César, pelo né? trabalho que ele fez. Nada mais justo. A tocha que necessário. começamos Direitos era autorais. 8 horas da noite e terminamos ela. Eu tenho um vídeo muito legal que eu conto essa história, né? E terminamos 2 horas da madrugada. Olha A só. tocha. Veja. Estamos aqui, caro público, né, do nosso podcast. Que conversa boa. Quando a gente pensa que a gente vai trazer pessoas que só pintam por pintar, a gente traz personalidades, como, né, a da Sandra, que é a criadora da tocha, né? Tocha dos Pessoas que Gideões. fazem Gideões, história. né? Então, olha só. Ela faz que parte isso. da trajetória da cidade. É isso que é cultura e harmonia. É. É isso que é cultura. É o que a gente Arte é traz. cultura. A gente traz aquilo que vem de dentro, a emoção que vem. É isso que interessa. Um dia alguém vai pegar esse vídeo, esse podcast, daqui a alguns mil anos, e vai estudar isso daqui que nós estamos falando. Olha, essa história aqui está aqui nesse vídeo. A primeira mulher a denunciar, né, Isso, abusos a violência. através da arte, porque até hoje eu não vi nenhuma outra E história. ninguém tendo coragem de fazer Me isso. contem se tiver, mas eu isso não... aqui no Brasil, isso aqui em Camboriú, mas É. no mundo tem muito apoio. Não, ok, beleza, mas assim, nós estamos falando da nossa comunidade, né? claro. Com a coragem e tal, e como Sem também pioneira, né, em fazer um Ana do Tom, né, que é um projeto belíssimo, porque cantar, de novo vou repetir, você é músico, mestre, você sabe. Sim. Cantar Tom Jobim não é tão Não é para qualquer um. Não é pra qualquer um. Não é para qualquer um. com a Cantar se acompanhando ao violão também não é Eu tenho pra um qualquer irmão um. que canta É? divinamente no vídeo. Que legal. Nossa. Bom, Ó, dos quadros. eu tive que jantar porque meus AP3 foram todos levados. Foram por uma nova infunção. Por né? uma apresentação que nós vamos ter da Missa Crioula, né? Amanhã. Amanhã, que não adianta dizer que é amanhã, porque para nós é amanhã. Mas vai continuar né? sendo amanhã, não tem Mas jeito. vai ter vídeos no YouTube também sobre a apresentação, então Missa Crioula, que a gente vai estar com o maestro Damian e com o solista Ludo Farago, que também fará um podcast conosco, né? Então
Vai ser muito legal. E aí os meus apetrechos que eu faço aqui para interromper foram levados porque a gente vai usar para tocar lá na missa crioula. Mas vamos lá. Nesse momento, gente, a gente tem um quadro, né, que se chama Palavras ao Vento. Señor. Com o comandante Montiel. Atención, condecorar. Isso. Las palabras al viento son una búsqueda para vocês. Aquí hay 45 palabras al azar. Você tem que tirar y falar sobre ellas. Cada una, ninguém sabe lo que dice. Pero bueno, a ver, Uma de cada vez. una de cada vez. Pues, Você, dona Posso tirar já? E tem umas fichinhas coringa. Não pode também, né? escolher. Pode escolher, a escolhi, primeira não. que vem. Ela estava até viradinha para É baixo. uma viradinha, pode. Vocês vão falar sobre esse Tem coringa tema. também, tá? Hã? Tem coringa. Coringa. Tem Tem uns que coringa. são em branco, aí você vai falar sobre o que você quiser. Ah, é? É. Qual que você pegou, Sandra? Vamos lá. Eu peguei morte. Morte, ui! Morte. Bom? Fica à vontade. sobre Maravilhosa morte, porque faz parte da vida. Bom. Se eu nasci, eu tenho que morrer. Mas para eu morrer, eu tenho que estar muito preparada, porque eu não sei para onde eu vou. Para vir aqui, eu tive que me preparar. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como é que eu vou me comportar? Entende? Tá. Fechou? E Entendi. para a morte, que ela vem para todos nós, né? Porque já pensou só envelhecer, 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 envelhecer e não morrer? Não. Ah, eu queria chegar nos Então, 200. não. Vamos morrer, ganhar um novo corpo, é o que eu creio, né? E é lindo, faz parte, né? Minha mãe partiu no ano passado e... Com que idade? 93. Olha. Mesmo assim, eu ainda a queria aqui jogando uma canastrinha comigo e... Entende? Mas faz parte. E eu disse, Hoje você tem essa maturidade, assim, de que... É? Tranquila. Não tive medo da morte, passei por uma experiência final do ano com câncer, fiz radioterapia, fui operada. Sempre serena, sempre achando que a morte faz parte, que é linda, e se vier, Eu amém, espero se não... ela todo dia. Então pronto, eu estou tranquila. Então a Legal. morte é Legal. algo lindo e é tranquilo. É o que Linda tem de mais resposta. democrático, né? É para todos. É pra A todos. gente nunca sabe quando que a nossa ficha vai ser chamada. Então é Isso, aproveitar Desde quando da está melhor uma mexida forma lá, possível. dá uma tremedeira, mas não mexe na minha ficha aí, tá? Artisticamente eu me preparo para Isso, deixar tudo prontinho. Eu posso morrer amanhã. É. fale de la tua. O meu é talento. Vamos tudo a ver, né? Tudo a ver. O que eu acredito sobre talento? Eu acredito que talento, todo ser humano que nasceu, respira, vive, tem talento. Todo ser humano, quando Deus criou o ser humano, Ele colocou uma centelha dele mesmo de criatividade dentro de cada um. Então, eu creio que todos nós temos um talento a ser desenvolvido. Algumas pessoas têm mais oportunidade de desenvolver o seu talento. No caso da Ana, que os pais acreditaram, apoiaram, incentivaram, e ela realmente se dedica e acredita em si mesma também, e o talento dela está aí para todo mundo desfrutar, se alegrar e ver, né? E tem pessoas que não têm a mesma oportunidade de incentivo que a Ana teve, mas que mesmo assim tem talento e expressa muitas das vezes para si mesma, expressa no banheiro cantando, expressa dentro de casa fazendo uma bela comida. Isso é talento. Tantos artistas que não estão vivos hoje. A gente aprecia a obra deles, mas a obra deles nunca foi divulgada. Exatamente. Volta e meia vejo isso. Olha o Já- talento. Sim. Recentemente eu vi um vídeo no Instagram de uma artista escondida, que ela pintava escondido, que na época, né, antigamente as mulheres não podiam pintar. Então ela fazia as tintas, ela mesma produzia as tintas com frutinhas, com folhinhas, ela esmagava e ela fazia as tintas e ela pintou quadros belíssimos. E ela só foram descobrir que ela pintava depois que ela morreu. E as obras dela ficaram muito famosas. ¿Qué le Então, diría a una talentos. persona que todavía no cultiva su talento? ¿Qué falaría para ella?
O que eu falaria para as pessoas que não cultivam o seu talento, acredite mais em você mesmo. Porque o talento todos nós temos. Eu desenvolvi o meu talento pintando, mas outras pessoas desenvolvem o talento delas escrevendo um livro, outras desenvolvem sendo um arquiteto, um engenheiro, outros na música, outros fazendo uma bela comida na área gastronômica. Que também é uma arte. Porque é uma arte. Outros na maquiagem, outros costurando, outros fazendo crochê. Isso é talento, isso é arte. Então, alguns aparecem mais, outros não. Mas continua sendo talento. Todo ser humano que respira tem talento. A Carla, no último podcast, eu estava lembrando disso. ela falava que o Gil, maestro falecido, né, ele falava exatamente isso, assim, ó, quem fala, canta. Exato. Quem fala, A pessoa canta. fala, É capaz de cantar, é capaz de aprender, de desenvolver. Exatamente isso. Então, é o que tu está falando. E eu acredito também assim, as pessoas confundem dom com vocação. Dons está descrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada descreve o que é dons. Agora, vocação é diferente de dons. A Ana, ela tem vocação para a música. A pessoa que ela tem vocação para a pintura, como a Sandra tem vocação para a pintura, desde criança ela tem a habilidade, ela não precisou de aula de muito esforço, de muito ensino, ela faz. Mas todo ser humano que respira pode cantar, todo ser humano que respira pode pintar, pode escrever. Por quê? Porque essa criatividade está dentro de nós. E se eu tenho a vocação, tem aquela pessoa que tem a vocação para a medicina. Eu não consigo ver sangue, então eu não tenho vocação para medicina. Mas eu tenho a vocação para pintura, né? Então é vocação, as pessoas confundem muito dons com vocação. Procure encontrar a tua vocação. Claro. E aí você encontra o seu talento. E aí se vive mais leve. E vive-se mais leve. Eu queria só registrar uma questão aqui sobre o talento, porque, de novo, vou ressaltar, Miriam é uma descobridora de talentos, é uma incentivadora de talentos, é uma pessoa que oportuniza talentos, e eu acho isso fantástico, né? Porque muito do nosso mundo tem uma coisa muito do egoísmo, né? Não vou deixar essa pessoa aqui, não, eu quero para mim só e tal. Muito pelo contrário, a Miriam é uma pessoa que ela abre esse leque de possibilidade para as outras pessoas que estão ao redor, pessoas que estão crescendo e estão, né, aparecendo. Tanto é que então, ela tem uma filha talentosa. Tenho duas filhas talentosas. Eu só conheço a Carol. Realmente acredito por que isso. el talento sirve para uno mismo en primer lugar, pero después tiene como la obligación de extenderse en la comunidad que nos rodea. Isso. Entonces ahí es donde fructifica, donde nacen más cosas, el talento es bien aprovechado, como la parábola de los talentos que está en la Biblia. Sim, a gente granjeia bem os talentos, né? Eu recebi esse talento, então eu estou multiplicando ele quando eu dou aulas de pintura. Eu Exato. multiplico ele quando eu cuido de um projeto Arte na Câmara que oportuniza os artistas a expor as suas obras. Quando você acha um quadro esquecido lá na... Isso, né? Que diabo de pintor é esse? Onde é que ele não assinou o quadro? Que droga, onde é que está esse cara? Meu cara. É o teu? ¿Y esa menina qué tiró? Ah, então, eu tirei a palavra vida. Vida. Ah, Olha que Vocês viram interessante, que coisa filosófico. interessante? Morte, El universo conspira. A vida, pra mim, ela pode ser descrevida, tipo assim, em poucas palavras, né? Uma pessoa, ela mesma faz a própria vida. E você, se você não se esforçar pra fazer a sua vida valer a pena, viver intensamente cada momento, sem pensar não apenas nas consequências, né? A sua vida vai ser feliz, você vai conseguir ter o que você quer. Por causa que viver com medo ninguém consegue. Né? Perfeito. Isso, Ahora, eu en sei. tu vida, ¿cuál es tu destino? ¿Qué pensás que va a ser tu futuro? Então, do meu futuro, eu tô deixando nas mãos de Deus. É legal. Mas Eu deixei o meu. eu estou presente. vivendo o presente, eu não penso muito no que pode acontecer, porque senão eu com a minha mente Ansiedade. ansiosa já vou pensar em coisas ruins, eu vou pensar, meu Deus, e se eu não conseguir, Gera uma né? ansiedade. Então, eu vivo cada dia por cada dia e eu vou fazer de tudo pra eu conseguir
crescer fazendo o que eu gosto e conseguir ganhar na vida com a arte, com a pintura. Eu quero ser uma futura professora, eu quero ter meu próprio estúdio de artes. Opa! Minhas intenções, eu quero Muito bom. aprender muito mais tipos de arte ainda, me formar em artes visuais na faculdade. Olha. E vamos ver o que a vida vai me levar. Nossa, Legal. só vai eu abrir queria, o leque. eu queria contar uma coisa, um episódio nosso. Não é exatamente um episódio, mas você tocava na Camerata. Tocava na Camerata de Violões de Camboriú. Sim, a gente se conhece há um tempão. Há um a gente, tempão. né? Sempre junto. Há 14 Eu anos só. Então é pra... Eu Não nunca inventa vi número, hein, Daniel? alguém que expressasse tão bem, tão naturalmente alegria. 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 Transmite. Até a maneira como você ela é leve, sorri, né? a maneira como você Fluida. toca, a maneira como você me abraça. A alegria sabe? é em pessoa. É muito legal isso. Obrigada. Tá vendo? Isso é uma coisa que a gente precisa Ela enfatizar, contagia. porque é uma coisa que as pessoas não costumam falar muito. Sim. A alegria é importante. É importante. A alegria Ahora, é a las personas de tu edad, ¿qué les dirías a los jóvenes tú? Como assim? ¿Qué les falarías que les puede ayudar? Para pessoas da minha idade, Sí. desenvolvam os seus talentos. Larga de ser Peçam ajuda. Vai viver. Aquela minha neta. Viva, entendeu? Não viva com medo, não tenha medo de falar o que você quer pra vida. Porque, por exemplo, os seus pais, né, podem querer que você seja médico, podem querer que você seja advogado, mas e se você quiser ser pintora? E se você quiser ser musicista? Se você quiser trabalhar com alguma coisa assim na arte, mesmo que as pessoas digam que isso é mais dificultoso pra ganhar, se você quiser, você pode fazer acontecer. Encontrar a vocação. Procure a cultura em harmonia, porque viver com talento vai chegar no momento em que nós vamos encerrar as nossas vidas, mas com tudo isso, de uma trajetória bonita, como é a questão da cultura. Ay, bien mi vida. Então eu acho que, 3 palavras que ficaram Maravilhoso. muito legais. Lindo. Está tudo novo hoje mesmo. Meu Deus, palavra nova, Achei. instrumentos. Até tirei os óculos, ó. Já cheguei sem chapéu. Nós temos um outro quadro que quem comanda é o mestre Daniel, é o Toma Lá da Cá. Vamos lá da cá? Então, Isso. assim, se a palavra te pegar desprevenida, Ixi. bem-vindo ao Toma Lá da Cá. Ai, que medo. É o seguinte, a gente vai fazer perguntas e vocês vão ter que responder com uma palavra. Uma palavra? Uma palavra. Just uma Uma só. palavra. Uma. Y Tá? después puede extenderse un poco. É a síntese, é o emblema de uma palavra. Olha só. Ok? Quem vai começar? Puedo Quem se empezar habilita? Deixa eu pensar então. Vou mandar uma para Sandra. Para já. você. Pronto. Tá, já veio, Já veio dali. Pra mim? Qual é a tua habilidade que tu mais te orgulha de ter desenvolvido? A arte. O que exatamente? Pintura. 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 A pintura. Ok. Uma cor que define o seu dia. Azul. Azul Claro, azul piscina, azul mar. ¿Qué es lo que te hace feliz? Acordar todos os dias e lembrar que eu tenho um dia todo pela frente e que eu posso respirar. Isso já viver. tem 15 palavras. Né? Texto. Acordar, eu quero acordar. Já- Sério, texto. isso me deixa feliz. Todos os dias, quando eu acordo, eu digo obrigada a Deus, porque eu estou respirando e tenho mais um dia para viver. Isso me deixa feliz. ¿Qué más rica? Ana, um medo secreto. Aranha. Já não é mais Vou deixar de Não é ser mais secreto. Eu tenho pânico. Ontem mesmo montei uma desse tamanho. Deus me livre, que eu tenho. Ai, eu tenho medo, meu Deus do céu. Miriam, um sonho para o futuro. Uma palavra. Um sonho para o futuro, menos violência. Ok. Tu não vai perguntar, mestre? Tu não vai perguntar, mestre? Eu ainda não achei a pergunta. Não? Tá. Ya está. Porque se você quiser ter uma boa resposta, você tem que fazer a Eu pergunta tenho uma certa. ¿Te pergunta. sientes, Tá, te fala. sientes responsable o parte de ser parte importante dentro de la comunidad de Camboriú? Se eu me sinto responsável? Sí, responsable en el sentido de en proyectar cultura dentro de la sociedad. Sim, sim. Sí, Sí.
2 sim, né? Sim, sim. Sim, sim, sim. Sandra, eu queria te fazer uma pergunta. Faça. O teu trabalho, você registrou um monte de personalidades, fez um monte de retratos, participou, criou inclusive a tocha lá da Assembleia de Deus, etc. Para você, esse teu trabalho é expressão ou legado? Legado. Obrigado. Perfeita resposta. Pode perguntar. Não, agora tudo bem, já. Eu vou fazer uma pergunta para as 3, tá? Para a gente encerrar esse quadro, pode ser? Pode, vamos. Tá. Uma palavra que defina amor. Carinho. Respeito. Meu filho. Legal. Verdade. Então, Já acabou tomando da acabou tomando da cara, demorou muito para perguntar, né, Você filho? não me fez nenhuma pergunta. Tu não me fez? Não fez. Pois é, tá vendo agora? Quer tentar? Quero. Tá. Para nenhuma de nós. Tá, pra ti. Além da campanha, além da funcionalidade, o que representa para você a arte? Expressão de liberdade. Eu posso falar o que eu quiser por meio da arte. Ainda que haja censura, a arte me dá a liberdade de me expressar. E agora pra ti. Ai, meu Deus. Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Ensinando. Não me faça essa pergunta. Porque 70 eu já tenho. Faça, porque nós vamos declarar vida para ti. Você respondeu muito bem. Muito bem mesmo. Tá ótimo. Nós temos um último quadro, que é sobre a agenda, e vou passar para essa Graça, que é a Karina que vai conduzir esse quadro com vocês. Obrigada. Bom, agora nós temos a nossa agenda cultural, então, porque cultura boa é cultura compartilhada. Então, aqui é um momento em que vocês têm a oportunidade para divulgar um pouquinho os projetos futuros de vocês, divulgar a agenda também e as redes sociais, por onde que a gente pode acompanhar o trabalho de vocês, né? Se alguém quiser entrar em contato também, agora é o momento de vocês. Pode começar. Sim. Eu tenho o meu Instagram, onde no meu Instagram eu exponho os meus trabalhos, meus últimos trabalhos, porque se eu fosse colocar todos ali, eu não sei nem onde existe trabalho mais meu. São muitos. Sabe? Não E qual é o Instagram? Qual é o Instagram? Instagram é Sandra, letrinha minúscula, Sandra.nunes.1422. 1422. Va a aparecer na pantalla. É? Misterioso. 1422 é 1422, fiquei pensando qual seria. 1422. Meu Deus, Não é a que filosofia! Não é a data de nascimento. Eu não sei nem, Não é a olha, eu data não de sei nem nascimento. por que esse 1422 apareceu logo depois que eu botei Sandra.Nunes. Apareceu sozinho. É porque já tinha Sandra Já Nunes. tinha outra. Né? Isso tem a Sandra Nunes do Rio de Janeiro, Isso. sabe, que pinta divinamente, e tem uma outra Sandra Nunes que mora aqui em Camboriú. Quer dizer Foi que sugestão antes do de você Instagram. tem 1421 Sandras Nunes? Deve ser. Ela é 1422. Pois é. É, claro. Ah, é isso? Não é brincadeira? Nós estamos conjecturando. Eu achando que era. Tá bom. Não acredita muito no que nós Pronto, já falamos. comecei então a me descontrair. Isso. Olha, Começou o nervosismo. Vai, Miriam. Teu Instagram, teus projetos. Minhas redes sociais São várias, tá vendo? é Minhas redes arroba sociais. Arseno Arte. Lá você vai encontrar alguns dos meus trabalhos, né? Como disse a Sandra, não dá de pôr tudo que a gente faz. E o do projeto Arte que Denuncia, Combate e Previne é arroba Arte que Denuncia. Lá você vai ver as obras que compõem a exposição itinerante, e também você vai ficar por dentro do nosso trabalho, por onde estamos andando e o que estamos fazendo e falando por aí. Acompanhe-nos. Isso aí. olha aí, um comercialzinho Aninha, legal.
O meu Instagram, então, é anarosa.artes, tudo minúsculo, anarosa_artes. Lá eu posto alguns dos meus projetos, é uma conta bem nova, né? Por causa que eu primeiro quis fazer minha exposição, depois eu quis fazer minha conta. Então é uma conta que é bem nova, mas que lá já tem algumas coisas que eu tô postando. E para futuros projetos, eu tô querendo fazer a Ana Rosa no Tom, né? Que ainda tá em desenvolvimento, ainda estou pegando as músicas. Vai trazer para o nosso podcast em primeira mão. Vou trazer pra vocês, com certeza, quando fizer meu projeto ficar pronto, vou trazer tudo pra vocês aqui. Legal. É um projeto bem bonito, em que quando começar a ser feito, eu vou postar tudo lá no meu Instagram, então vocês acompanhem que vocês vão saber. Legal. Triste porque não vai rolar gente, palhinha. muito obrigado. Né? Eu vou encerrar com uma pequena poesia sobre a questão sobre essa pintura, né? Como eu sou artista visual também, escrevo algumas coisas, então... Isso escreviste você? Sim. Ah, que Ele é em primeira mão. multitalentos. Pintar é dar cor ao invisível. Quem pinta escreve com cores o que a alma não diz em palavras. Cada pincelada é um pedaço do tempo eternizado. Pintar é transformar silêncio em luz. A tela é branca até que o coração decide falar. Por isso nós encerramos o nosso podcast. Muito obrigado pela presença de Nós vocês. agradecemos. Agradeço aqui. Até a próxima. Uma salva de palmas aí.